Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar nesse vídeo sobre 4 fases do batismo com o Espírito Santo. Lembrando, se você se encontra dentro de qualquer fase que eu citar aqui nesse vídeo, é porque você já foi batizada ou batizado com o Espírito Santo e você precisa reforçar a sua busca para que o dom de línguas estranhas, os dons celestiais das línguas estranhas possam ser desenroladas em sua vida. E para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, sou missionária e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. O que eu vou falar nesse vídeo é muito importante para você que está buscando o batismo com o Espírito Santo. Porque a partir desse vídeo você vai entender se você foi batizado com o Espírito Santo e como está a sua busca pelo batismo com o Espírito Santo. E em que fase você se encontra para que você possa saber se você foi batizado ou não. Então o Espírito Santo, ele vem habitar no homem quando o homem se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, e ali começa a transformação do Espírito Santo, ou seja, a regeneração do Espírito Santo naquela vida. Mas o batismo com o Espírito Santo é outra coisa mais diferente, é um revestimento com poder. Então, quem recebe o Espírito Santo e depois recebe o batismo com o Espírito Santo, ele está revestido do poder. E eu vou apresentar aqui 4 fases do batismo com o Espírito Santo para saber se você foi batizado e não sabe. Lembrando que todas as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, a maioria delas passaram por essas 4 fases. Então preste muita atenção em cada fase que eu vou estar citando aqui, porque muitas das vezes você se encontra em alguma delas, e alguma delas, dependendo do seu grau, você deve buscar mais para que o dom do Espírito Santo venha se desenvolver sobre a sua vida. Primeira fase, quando a pessoa sente fortemente a presença do Espírito Santo e ela começa a chorar, ela começa a sentir que o Espírito Santo está querendo tomá-la, mas é como se houvesse um impedimento para que isso acontecesse. Então, a primeira fase de que uma pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo e ela já está no início, porque nós sabemos que Deus não entrega tudo para uma pessoa de uma vez. Deus não entrega todo o poder, Deus não entrega todos os dons para uma pessoa de uma vez só. Deus vai entregando as coisas celestiais aos poucos para uma pessoa. E o batismo com o Espírito Santo é dessa forma. Deus não vai te entregar tudo de uma vez, uma língua celestial enorme, o batismo com o Espírito Santo completo sobre a sua vida, porque existem fases. Então, o dom vai se desenvolvendo. Quando você recebe um dom, ele vai se desenvolvendo de acordo com os anos, com o tempo e com a sua busca espiritual pelo Senhor. Segunda fase é quando a pessoa ela sente a sua língua se movimentar. Ela sente a sua língua se movimentar dentro da sua boca, sente a sua língua tremer, como se algo tivesse tomando o controle da sua língua. Entende? Então isso é a manifestação do Espírito Santo. Você já foi batizado, porém, como eu disse, Deus ele entrega para o homem as coisas celestiais aos poucos. Todos os dons têm o seu tempo de desenvolvimento, ou seja, se você buscar muito, você vai receber com mais rapidez. Mas se você buscar pouco, você vai demorar a receber algumas coisas da parte do Senhor. Então, quando você está sentindo a sua língua se movimentar, todas as vezes que você está orando, todas as vezes que você está louvando, ou está proferindo algo que glorifique a Deus, que exalte a Deus, e de repente a sua língua começa a se movimentar, começa a querer saltar da sua boca, isso significa que o Espírito Santo está sobre a sua vida, você foi batizado com o Espírito Santo. Mas se você não tem línguas estranhas ainda para proferir, é porque você precisa buscar mais a Deus, para que o Senhor coloque na sua mente a primeira língua celestial, a primeira língua estranha,
para que você possa pronunciar aquela frase, aquela língua espiritual, para que o dom de línguas venha a ser desenvolvido na sua vida. Eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a sentir essa sensação. Todas as vezes eu sentia a minha língua se movimentar, tremer, como se a minha língua quisesse saltar da boca. E eu não conseguia entender, porque na época eu não tinha um entendimento do que poderia ser, eu não tinha ainda a experiência com o Espírito Santo. Então o que acontece? Eu cheguei a pensar que eu estava com alguma doença por não saber que aquilo era uma manifestação do Espírito Santo. Eu pensava que estava com alguma doença no coração, eu comecei a pesquisar sobre aquilo, mas eu vi que não fazia sentido. Quando eu comecei a perceber que a minha língua se movimentava somente nos momentos em que eu começava a orar, ou que eu começava a glorificar a Deus, ou louvar a Deus. A minha língua se movimentava somente através de palavras que glorificavam a Deus, de momentos que eu iria entrar em oração, então a língua começava a se movimentar nos momentos de glorificação a Deus. Então eu percebi que isso era espiritual, que não era uma doença, mas era o batismo com o Espírito Santo que eu já havia recebido, mas ainda não tinha percebido. E eu precisava buscar mais a Deus para que o Senhor desenrolasse as línguas estranhas. Terceira fase é quando você recebe na sua mente uma pequena língua celestial, uma pequena língua estranha. Você recebe na sua mente a língua celestial, a língua estranha, as linguagens espirituais do Espírito Santo. Lembrando que muitas das vezes a pessoa recebe uma pequena frase para ela falar, uma pequena linguagem estranha, porque Deus entrega as línguas espirituais aos poucos, de acordo com a busca da pessoa, com o tempo de busca, aquelas linguagens vão aumentando. Primeiro Deus coloca uma sílaba na sua mente, uma frase pequena para você pronunciar por intermédio da fé. E nisso você que receber essa linguagem na sua mente, busque a Deus para que o Senhor possa confirmar o seu batismo com o Espírito Santo, para que você possa pronunciar essa linguagem na sua mente. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu recebi uma pequena linguagem, muito pequena na minha mente, e eu pedi confirmação ao Senhor, e o Senhor usou uma missionária na igreja para confirmar que eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, eu tive a confirmação, porque eu tinha temor de falar algo e blasfemar contra o Espírito Santo, de falar uma linguagem que era coisa da minha cabeça ou imitada de alguém, mas não era. Então, o Senhor confirmou aquela linguagem estranha, aquela linguagem espiritual. No entanto, que foram duas confirmações. Eu estava com a língua espiritual na mente, eu pensava que era coisa da minha cabeça, eu pensava que era algo de mim mesma, até que eu estava na igreja e lá tinha um pastor e esse pastor começou a falar exatamente a língua que estava na minha mente. E eu percebi que ninguém falava aquela linguagem que Deus tinha colocado na minha mente, mas naquele dia, aquele pastor falou todas as linguagens que tinham na minha mente, que eu não tinha proferido. Então eu entendi que isso era algo espiritual e que era Deus que estava confirmando que aquela linguagem não era de mim mesma e não era imitada, mas era dada pelo Espírito Santo, confirmando o batismo com o Espírito Santo. Então peça confirmação a Deus. Se você tem dúvida, se você tem temor a Deus, assim como eu, peça confirmação ao Senhor e o Senhor vai te confirmar para que você possa começar a colocar em prática os dons de línguas. Quarta fase do batismo com o Espírito Santo é quando Deus tira a pequena linguagem espiritual que foi colocada na sua mente no início do seu batismo com o Espírito Santo e Deus troca essas línguas celestiais. Deus tira aquela linguagem pequena e acrescenta outras variedades de línguas. E de acordo com a sua busca, essas línguas espirituais vão mudando de acordo com o tempo. Deus sempre troca as línguas estranhas. Assim acontece comigo. Todos os anos, Deus me dá línguas novas. Deus troca as minhas linguagens espirituais.
Então, quando você vai buscando, se desenvolvendo, praticando o dom de línguas, pronunciando as linguagens espirituais, o Senhor vai te dando mais variedade de línguas. Então, se você se encaixou em alguma dessas fases do batismo com o Espírito Santo, busque a Deus, jejue, busque mais a Deus, que o Senhor vai colocar em sua boca línguas estranhas para você pronunciar. E você não vai somente sentir a presença do Espírito Santo, sentir-se impulsionado pelo Espírito Santo, mas você vai poder pronunciar linguagens espirituais que são códigos no mundo espiritual, que o diabo não consegue interpretar, que o diabo não consegue entender. Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, que Deus abençoe.